Daniel capítulo 2. Então, convido vocês a abrir as suas Bíblias. Vamos ler alguns versículos desse capítulo, tá? Diz a palavra do Senhor. E no segundo ano, primeiro versículo, vamos ler. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Agora vamos ler, meus irmãos, lá no versículo 13, que diz assim: E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Agora vamos para o versículo 17. Está pertinho aí, só para a gente encerrar aqui com esses dois versos que diz assim, 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos em culto público para ouvir a sua voz. Fale, Senhor, conosco. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento da sua sagrada Escritura, sua palavra, e também abra o nosso coração, Senhor, para que nós possamos receber a palavra com fé, com obediência, Senhor, para a sua glória, para o nosso bem nesta noite, com perdão, Senhor, dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, hoje pela manhã eu comecei a falar com vocês na série que nós estamos fazendo no mês de janeiro. Nós estamos fazendo uma série sobre Daniel e os seus companheiros nos impérios pagãos, tomando para nós o exemplo deles, dos ensinos de Daniel, da vida de Daniel, para nós hoje que vivemos num mundo que da mesma forma não serve a Deus, mas nós amamos ao Senhor e queremos dar testemunho dele neste mundo. Então nós estamos aqui estudando esses capítulos, irmãos, do 1 ao 6, que eu já tenho feito a exposição aqui por vários meses. Nós estamos estudando nesse mês de janeiro para tomarmos esses exemplos para nós. Mas hoje pela manhã, eu comecei a mostrar para vocês as reações de Daniel e dos seus companheiros sobre os problemas que existem na Babilônia. Eu tenho dito para vocês que na Babilônia, o que nós temos, irmãos, é a egolatria, que nós vemos aqui, por exemplo, irmãos, aqui mesmo nesse capítulo, mas especialmente no capítulo seguinte, no capítulo 3, quando Nabucodonosor ele levanta uma estátua assim muito chamativa, alta, e reúne todos os seus ministros de todas as nações e diz assim: se prostrem diante dessa estátua. Quem não se prostrar vai morrer. E ele então estabelece o Deus, e todas as pessoas devem se submeter a esse Deus. Ele, Nabucodonosor, decide quem é Deus, como é Deus, e que todos devem se submeter. Não se submetendo, ele mata. Então, aqui é um símbolo, irmãos, do que existe neste mundo. Cada pessoa, ela decide sobre Deus, quem é Deus. Na verdade, ela está adorando a si mesma. É o ego inflado, é a egolatria, em que ela diz assim: bom, eu quero que Deus seja assim. E então, impõe isso às outras pessoas. Escolhe seus ídolos, impõe isso às outras pessoas. E eu tenho dito para os irmãos
que se essa pessoa ela tem uma autoridade sobre outras pessoas, como é o caso aqui de Nabucodonosor, ela vai oprimir os outros, forçando os outros a seguir o seu pensamento. Se são iguais, eles vão entrar numa guerra. Cada briga, cada guerra nesse mundo, a guerra nas famílias, a briga nos lares, briga entre vizinhos, briga no trabalho, e as guerras entre as nações, tudo é questão de ego. Cada um quer ser Deus, quer impor para os outros a sua vontade, e aí começam as guerras, as opressões e assim por diante. E nós temos visto, irmão, que a resposta de Daniel sobre isso está exatamente, irmãos, hoje pela manhã nós meditamos aqui, está exatamente que o coração dele, a vida dele está no Senhor Deus. E que ele, juntamente com seus amigos, ele está firmado no seguinte: olha, na Babilônia, como eu vou viver na Babilônia? Eu vou viver com firmeza. A Babilônia é um império idólatra. Mas Daniel e seus companheiros dizem assim: não, nós vamos adorar o Senhor. E muitas vezes, irmãos, isso leva a grandes dificuldades, como aconteceu com eles. Daniel foi lançado na cova dos leões. E Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente por causa da sua firmeza em adorar a Deus. Mas nós vimos também de manhã que esta firmeza se manifesta quando a coisa é muito crítica, quando há uma exigência de adorar um ídolo. Firmemente as pessoas ali fiéis a Deus dizem não, mas também quando a mesma firmeza, mas ela se manifesta numa situação, por exemplo, em que Daniel, ele foi trazida as iguarias, as comidas do rei, e Deus proibia isso na sua lei. Daniel, ele conversou ali com os chefes ali para que ele pudesse não comer. Ou seja, irmão, nós vimos que muitas vezes essa firmeza, quando a coisa é crítica, há uma exigência de adorar os ídolos, essa firmeza ela é mesmo assim radical, é uma negação mesmo dessa adoração. Mas essa firmeza também se manifesta na cultura babilônica no sentido de que Daniel e seus amigos agem com prudência ali em relação à cultura e aos ídolos da Babilônia, e como eu tratei disso aqui rapidamente pela manhã, devemos agir prudentemente nos nossos próprios dias. Mas hoje, meus irmãos, nessa noite, agora à noite, eu quero falar com vocês sobre um outro problema da Babilônia e como Daniel reagiu a esse problema. É o problema do medo. Meus irmãos, neste mundo, na vida das pessoas que não conhecem a Deus, que não creem em Deus, que não amam a Deus, não existe segurança verdadeira. A Bíblia ela narra aqui, eu pude falar com vocês sobre isso no domingo passado, a Bíblia ela narra, tanto no caso de Nabucodonosor, ele teve um sonho, e esse sonho tratava, evidentemente, do futuro, e ele ficou com medo. Ele buscou ajuda dos seus magos, mas os magos não puderam ajudá-lo. Nós observamos também que o outro rei que está lá já no capítulo 4, aliás, no capítulo 5, Belsazar, que fez uma festa profana, trouxe os utensílios do templo para a sua festa profana, onde tinha de tudo ali, bebedeira, prostituição e assim por diante. Apareceu uma mão escrevendo algumas poucas palavras ali na parede, e ele também ficou apavorado, ao ponto dos joelhos dele tremerem. E nós vemos um outro rei, já Dario, o rei de outro império, o Império Persa, em que ele não pôde salvar o seu amigo Daniel. Os seus oficiais o enganaram, fizeram com que ele assinasse um decreto que matava Daniel, e Daniel foi jogado na cova dos leões, ele não pôde salvar Daniel. E ele passou uma noite toda sem dormir. Ele tinha uma cama naturalmente muito boa, mas ele não pôde dormir. Ele tinha uma boa comida, mas ele não comeu. Ele podia ali ter apresentação, talvez ali de algum teatro, alguma coisa, e nada disso ele pôde então experimentar, porque ele ficou muito preocupado e muito medo ali sobre o perigo do seu amigo Daniel, que estava na cova dos leões. Então, o que a Bíblia mostra, irmãos? Que o Nabucodonosor tem medo, que o Belsazar tem medo, tem pavor, que o Dario tem preocupação e tem medo. Ou seja, que os grandes impérios deste mundo, e não importa que os homens tenham muito poder político, ou riqueza, ou o que for, eles têm medo. Eles têm medo quando eles pensam no futuro, eles têm medo quando eles pensam na morte, eles têm medo quando eles pensam, enfim, na grande questão do juízo de Deus, se é um Deus que vem depois da morte, o que vai acontecer comigo, com aquelas pessoas que eu amo. Então, o que impera neste mundo é o medo. É o medo, porque desde que os homens abandonaram a Deus,
eles vivem com medo, porque somente o Senhor traz segurança, somente o Senhor traz paz. E outra coisa que eu falei também, que eu quero destacar para os irmãos, é que o medo pode levar à violência, à opressão, e é isso que nós vemos no capítulo 2. Nabucodonosor ficou com medo, ele chama os seus oficiais, os seus magos, homens da religião, e diz para eles assim: olha, eu não quero só que vocês interpretem o sonho, eu quero que vocês digam qual foi o sonho, qual o conteúdo do sonho. E é claro que aqueles homens não puderam fazer isso. Ele faz isso porque ele está desconfiando dos seus oficiais, ou seja, ele tem medo do que o sonho significa, mas ele tem medo também da traição dos seus oficiais, e nesse medo ele decide matar todos eles. Ele diz assim: olha, já que vocês não estão interpretando o sonho, é porque vocês têm má intenção, é porque vocês estão contra mim, então eu vou matar vocês. O medo leva à opressão e à violência, o medo misturado com orgulho leva à opressão. Eu disse para os irmãos então que isso, já citei aqui domingo passado, homens na história, ditadores muito perversos, eles vão criando um medo tão grande de todos que eles começam a matar as pessoas. Isso aconteceu na história, tem acontecido na história. Então nós podemos observar aqui, meus irmãos, também, que o medo, citei para vocês também de manhã, rapidamente aqui, lembrando do caso de Faraó no Egito. E Faraó no Egito, ele viu o povo de Israel crescer, se multiplicar muito, eles não conheciam mais José, os egípcios ali não conheciam mais José, então eles o Faraó começou a espalhar notícia ali no Egito e dizer assim: olha, os israelitas, eles estão em grande número, eles vão se juntar aos nossos inimigos e vão nos destruir. Começou a colocar o medo na população. Então, através daquele medo, ele foi propondo coisas terríveis, entre essas coisas aqui, matar as criancinhas. Olha, cada menino que nascer entre os israelitas, vocês vão jogar no rio, vocês vão matá-lo, vocês não vão deixar viver. Por quê? Através do medo, ele manipulava aquela população. Então, meus irmãos, o que existe nesse mundo? Medo, insegurança, e o orgulho junto com o medo leva à opressão e leva à manipulação. Então eu queria que vocês pensassem nisso hoje. No nosso país, nos nossos dias, nós temos visto essas coisas. Nós temos visto o quê? As pessoas orgulhosas, entrando em guerras, entrando em confusão, entrando em briga, nas redes sociais, através dos vários meios, o medo sendo espalhado na sociedade, as manipulações através do medo, e tudo isso nós temos visto. E o ponto aqui é o seguinte: eu quero mostrar para vocês agora como Daniel ele agiu nessa situação, como que ele reagiu a isso, né? E Daniel, é interessante, eu tenho falado para vocês também desde a semana passada, quando Daniel entra, acaba o medo. Quando Daniel entra, acaba a morte. Quando Daniel entra junto com Daniel a paz. E quando Daniel entra junto com Daniel a salvação. Ninguém morre mais. Porque Daniel, tenho também destacado, meus irmãos, que Daniel é um tipo de Jesus Cristo. A Bíblia, ela diz que em Jesus nós temos a paz, que em Jesus nós temos a vida, que em Jesus nós temos a salvação, que quem está em Cristo não precisa ter medo. Vocês lembram que está lá em João capítulo 14? João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração. Jesus estava para morrer, meus irmãos. E ele chega para os seus discípulos e diz assim: olha, não fiquem com medo, não fiquem apavorados, não fiquem turbados, porque eu vou preparar lugar para vocês na casa de meu pai. Na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar o lugar para vocês. E quando eu preparar, eu vou voltar para levar vocês a morar comigo na casa de meu pai, e vocês estarão comigo para sempre. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando você olha para os Salmos, por exemplo, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, nenhum mal te acontecerá. Não é que nós não vamos sofrer, nós vamos sofrer, nós vamos, inclusive, ser perseguidos, e alguns têm sido muito perseguidos por causa da sua fé em Jesus, mas eles não precisam ter medo, porque em Cristo
nós voltamos para Deus Pai, e nele, nós tendo paz com Deus, nós temos paz em todos os sentidos. O Senhor está conosco, a sua presença é real conosco, e Jesus em breve voltará. Então a mensagem bíblica é uma mensagem de, vamos colocar assim, é anti-medo. Mas no mundo só existe medo. No mundo se semeia medo. Então, não convém a um cristão fazer parte desse semear do medo e viver espalhando, portanto, o medo e viver com medo. Nós cristãos temos que levar as pessoas à esperança, o evangelho. O que é o evangelho, meus irmãos? É a boa notícia, boa nova, boa notícia. Então, quando você olha para Daniel, você vai ver em Daniel um modelo para nós nesses nossos próprios dias, para que nós possamos pensar e refletir e dizer, e pensar da seguinte forma: como eu posso viver, como eu posso testemunhar neste mundo pagão, neste mundo cheio de medo, e levar a paz do Evangelho às pessoas. Outra coisa que eu tenho falado também, especialmente desde o domingo passado, é que a Igreja do Senhor, ela tem um movimento semanal, né? É um movimento de reunir e enviar. Todo domingo nós devemos nos reunir. Todo domingo é o dia do Senhor, é o dia que nós temos que deixar todas as coisas e nos reunir na casa de Deus, na casa de oração, junto com os nossos irmãos, para juntos adorarmos ao Senhor, ouvirmos sua palavra, ouvirmos falar do Rei Jesus. E aí, na segunda-feira, nós somos enviados, irmãos. Nós somos enviados à Babilônia. Nós somos enviados à nossa cidade, nós somos enviados à nossa família, amigos, trabalho, onde as pessoas ali não conhecem nada do Evangelho. Então, nós nos reunimos, somos como que capacitados, fortalecidos na palavra do Senhor, no culto, na adoração, na comunhão com os nossos irmãos, e aí nós vamos para o mundo para testemunhar. Então, existe um movimento. E eu queria que você pensasse nessa semana. Amanhã vocês vão trabalhar, amanhã vocês vão lidar com as suas dificuldades, com as suas lutas. Eu queria que vocês pensassem hoje, e você talvez possa lembrar de muitas pessoas que você tem visto que essas pessoas não têm paz, elas vivem com medo, elas vivem com medo do futuro, elas vivem preocupadas, elas ouvem notícias nas redes sociais, elas ficam com medo por algum motivo. E elas muitas vezes reagem com ansiedade, com raiva, com violência até, porque elas estão com medo. E eu quero que vocês pensem, irmãos, como nós devemos lidar com essas coisas. Bom, vamos pensar aqui em Daniel. E agora eu quero olhar as escrituras com vocês aqui no capítulo 2, e se for necessário nós vamos olhar alguns outros trechos deste livro de Daniel. Observe então que aqui foi decretado a morte de todas as pessoas. Vamos ler o versículo 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Aqui está a situação gerada pelo medo. O rei está com medo, o rei quer respostas, está com medo do sonho, não tem respostas, ele está com medo dos seus oficiais, e então o medo leva a decretar a morte de todas as pessoas. E agora chegou a vez de Daniel. Daniel, ele entra na história no versículo 14. Diz o versículo 14, o versículo 13, aliás, ele já aparece, né? E buscaram, na segunda metade do versículo 13, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Foram buscar Daniel. Daniel também ia morrer, porque Daniel era um dos sábios da Babilônia. Como é que Daniel reage, meus irmãos? A primeira coisa, o que é que ele faz? Versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. A primeira coisa, irmãos, que Daniel faz é se informar do que está acontecendo naquele momento. Ele quer saber o que está ocorrendo na Babilônia.
e o Arioque chega até ele, e chega até ele com uma notícia terrível para matar Daniel e matar todo mundo. E Daniel, então, ele quer saber por que isso. Por que essa pressa do rei em matar todas essas pessoas? E aonde ele vai buscar essa informação, meus irmãos? Ele vai buscar essa informação aonde a informação está. Aquele oficial do rei, ele está trazendo o decreto, ele vai cumprir o decreto, mas ele também, como um homem do governo, como um oficial, ele sabe o que está ocorrendo. Então, Daniel, ele quer saber o que está ocorrendo e ele vai na fonte. Ele é um homem que quer a verdade. Daniel, ele não quer acreditar em qualquer coisa. Na Babilônia, Daniel sempre é um homem bem informado. É um homem que procura conhecer as coisas que estão ocorrendo ali na Babilônia. Quando nós olhamos para a questão da Pérsia, nós vamos ver a mesma coisa. Vamos olhar agora o capítulo 6, irmãos. Dê uma olhadinha aí comigo. No capítulo 6, que também saiu um outro decreto muito ruim para Daniel, que era, ninguém podia orar, e Daniel, como era um homem de oração, estava em uma situação de grande perigo. Então, diz aqui, irmãos, no versículo 8, acompanhe comigo, capítulo 6, versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição, que não se poderia orar durante 30 dias, não se poderia fazer nenhum pedido e nem orar para nenhum outro Deus ou pessoa, fazer nenhum pedido a não ser a Dario. E o rei assinou isso. O que aconteceu então? No versículo 10 diz, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado. Observe que há uma ênfase contínua nessas pessoas aqui, né, nesses exemplos aqui, melhor dizendo, de Daniel, que Daniel, ele era informado. Daniel, ele sabia o que estava acontecendo. Agora, o ponto aqui que eu quero destacar para os irmãos é o seguinte: você vive numa sociedade em que as informações hoje estão correndo. E vocês já ouviram, não é, meus irmãos, a expressão fake news. E é muito popular no nosso dias. As informações, elas estão correndo, mas também estão correndo falsas informações, mentiras. Eu vou voltar para o exemplo lá do rei do Egito, Faraó. Faraó espalhou uma informação dizendo que se os israelitas já eram em grande número, e eles sendo em grande número, eles se uniriam aos inimigos do Egito para destruir o Egito. Só que quando você olha para o texto, você não vê nenhum indício disso por parte dos israelitas que estavam ali. Eles estavam vivendo uma situação muito difícil, mas em nenhum momento eles se rebelaram, em nenhum momento eles buscaram uma aliança com outras nações. Não existe nada disso. Então, aquela informação era uma informação falsa, uma informação mentirosa, enganosa. Era uma informação que queria semear o quê? Falei já hoje. O medo. Então, as informações falsas, isso não é de hoje. Fake news não é uma coisa moderna. Sempre existiu. Sempre existiu. Só que agora é muito rápido, porque a velocidade da internet, das redes sociais, assim por diante. Mas pessoas muito perversas, elas semeiam falsas informações para gerar medo. E uma população, um grupo com medo, é manipulado. Facilmente manipulado. Então você percebe nas Escrituras, quando você olha para todos os grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada, eles não são homens tolos. Você olha para José, você olha para Daniel, você olha para Moisés, você olha para
Noé, qualquer personagem do Antigo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, você olha para Paulo, para Pedro, você não vê estes homens se deixarem levar por esse tipo de manipulação da mentira, do engano, por esse semear do medo. Eles são homens da verdade. Deixa eu falar para os irmãos aqui uma coisa. O crente em Cristo Jesus, ele é uma pessoa da verdade. Vocês lembram que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Toda mentira, de onde vem a mentira? A mentira vem de Satanás. A mentira vem do reino do maligno. Quem mentiu no jardim do Éden foi Satanás. O primeiro mentiroso foi Satanás. E ele, como sempre, ele usou a mentira para matar todo mundo, para matar a humanidade, para fazer com que Adão e Eva tivessem medo de Deus. A mentira semeando medo e a mentira matando as pessoas. Mas Deus é a verdade. Cristo é a verdade. O Evangelho é a verdade. Isso toma para nós um princípio, irmãos, que quando você olha para todos os personagens bíblicos, você vai observar que todos eles, porque eles são servos do Deus da verdade, eles não compactuam com a mentira. E quando eles fazem isso, Deus mesmo os repreende, como vocês conhecem as mentiras de Abraão, né? Que Abraão chegava no lugar e dizia que Sara era o quê? Era sua irmã, não era sua esposa. Aquilo era uma mentira. E Deus acabava repreendendo Abraão. Mas, no final, o que nós temos, irmãos, é que o chamado do Senhor para os seus servos é que não mintam, não semeiem mentira, e não ouçam mentira, e não espalhem mentira, mas busquem informações verdadeiras. Então, nós, servos de Cristo Jesus, irmãos, é incompatível com o cristianismo acreditar em mentiras que se espalham, ouvir essas mentiras, viver em certos grupos e bolhas que só dizem o que se quer ouvir e acreditar em todas as mentiras que se espalham ali e não procurar a verdade na fonte, onde está realmente a fonte da verdade. Bom, se tem uma notícia, se alguém está dizendo alguma coisa, vamos ouvir a fonte. Onde é que está a fonte? É onde tudo começa. Se eu quero saber alguma coisa sobre as notícias que estão se espalhando, eu tenho que ir aonde tudo se iniciou, onde tudo foi gerado. Vem cá, isso aqui realmente é verdade? Daniel, ele tinha um princípio na sua vida em que ele buscava a verdade. Os cristãos precisam mostrar para as pessoas, irmãos, que eles não são tolos, que eles não são manipuláveis, que eles não são levados pelo medo. Será muito ruim para nós cristãos e para as igrejas cristãs. E isso, infelizmente, acontece muitas vezes. Isso é um péssimo testemunho diante das pessoas que estão fora das igrejas, irmãos. E muitas pessoas, elas não querem ouvir o evangelho por causa desse tipo de coisa. É muito ruim quando cristãos são manipulados por enganadores, por mentirosos. Isso pode acontecer mesmo no meio eclesiástico, homens que usam da religião para enganar as pessoas. Mesmo no meio, irmãos, e no meio fora, isso pode acontecer na política, isso pode acontecer na academia, isso pode acontecer, enfim, nas instituições, em todos os lugares em que as mentiras são semeadas para que o medo se instale e as pessoas sejam manipuladas. Eu queria que vocês guardassem muito isso, que a primeira coisa que Daniel fez foi ir à fonte e perguntar, e se informar, e saber o que estava acontecendo, perguntar por quê, versículo 15 do capítulo 2, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, ou seja, a partir daquele momento ele sabia o que estava acontecendo, e a partir do saber que está acontecendo que nós podemos agir. Uma vez eu ouvi de um pastor, estava pregando sobre oração, e esse é um ponto muito importante, que nós não podemos orar sem informação. Às vezes nós estamos aqui na igreja, meus irmãos, e nós temos tido o costume aqui na nossa igreja, todo finalzinho, eu vou fazer isso de novo, antes de orarmos, fazemos a última oração. Mas sempre eu pergunto, irmãos, vocês têm algum pedido de oração? Vocês têm alguma necessidade que vocês querem que a igreja ore, apresente ao Senhor?
Porque nós não podemos orar por nossos irmãos, nós não podemos agir, fazer absolutamente nada sem informação, sem nós conhecermos a realidade. E é isso que está acontecendo aqui. Daniel se informa, e a partir da informação, o que ele faz, irmãos? Vamos continuar lendo o texto então. Eu vou ler a partir do versículo 14, aí vocês acompanhem comigo aí. Diz assim: Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto, decreta a paz do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome do Deus eterno, de eternidade, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele vem a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Meus irmãos, Daniel, quando ele tem essa informação, a base de tudo que ele vai fazer com a informação é a sua fé. É a sua fé. Daniel é um homem de fé. Daniel é um homem diferente de todas as pessoas ali envolvidas. É diferente de Arioque, é diferente dos magos, é diferente de Nabucodonosor, é diferente de tudo. Ele é um homem que ele sabe aonde encontrar socorro e ajuda. É no Senhor. Então, veja, a primeira coisa que ele faz é se informar, porque ele tem que saber o que está acontecendo. A segunda coisa que ele faz no texto, mas não é a principal, é pedir tempo. Daqui a pouquinho eu vou falar desse pedir tempo. Mas eu quero destacar a terceira coisa que ele faz, né? Ele vai buscar os seus amigos para orar. Ele vai orar. Ele vai pedir a ajuda de Deus, o socorro do Senhor. Daniel ora. Quando todo mundo está com medo, eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, a pessoa de Deus não está imune ao medo, mas ela sabe como achar a paz. E ela acha a paz aonde? No Senhor. E se ela acredita nisso, ela crê em Deus, ela vai orar, ela vai clamar a Deus. Quando você olha para o capítulo 6, acontece a mesma coisa. Vamos olhar o capítulo 6? No capítulo 6, diz que, o versículo 9 diz assim, capítulo 6, versículo 9. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, olha o que ele fez. Entrou em sua casa. Ora, havia no quarto de Daniel, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vocês observem o padrão de Daniel. Quando Daniel tinha um problema, Daniel orava sempre. Daniel não orava só quando tinha problema, não. Mas quando tinha um problema, ele ia fazer o quê? Orar. Orar. Então, quando ele soube do decreto de Nabucodonosor para matar todo mundo, ele pediu tempo e foi aos seus amigos e disse assim, seus amigos cristão não era ainda chamado cristão, né? Homens de fé, homens que criam em Deus. Ele foi pedir aos seus irmãos na fé, orem comigo. Ele não podia pedir isso para Arioque não cria em Deus. Ele foi pedir para os seus irmãos, orem comigo, vamos orar juntos pedindo o socorro de Deus. Quando ele soube do decreto já do outro rei lá, que já era idoso nesse tempo, né? Que não podia orar, ele disse, bom, não posso deixar de orar, então eu vou entregar o meu caso a Deus, eu vou orar. Não posso deixar de orar. Ele foi exatamente orar. Então o ponto aqui é o seguinte, irmãos amados,
nós cristãos, quando nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, isso significa, se essa profissão de fé é verdade, é que nós cremos em Deus. Nós acreditamos nisso que Daniel diz aqui. Olha, leiam comigo o versículo 21 do capítulo 2 agora, por gentileza. Leia aí comigo. Capítulo 2, versículo 21. Nós acreditamos nessas palavras aqui de Daniel, que lhe diz assim: ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece que está em trevas e com ele mora a luz. O crente acredita nisso. O crente acredita, crê que Deus é o que reina. Daniel é um homem do reino de Deus. E ele sabe que quem reina sobre Nabucodonosor é o Senhor. Então ele diz assim: Deus está no controle de Nabucodonosor. E ele sabe também que a sabedoria, não somente o poder, mas a sabedoria está em Deus. Então ele vai buscar em Deus as duas coisas. Ele vai buscar em Deus que Deus tenha misericórdia dele, já que Deus é o Senhor, que Deus livre a ele, aos seus amigos e todos os magos da Babilônia, livre da morte. E como ele sabe que Deus é sábio, ele vai pedir iluminação para aquela circunstância, para que Deus lhe dirija, lhe dê sabedoria, lhe dê revelação do sonho, para que ele possa interpretar o sonho e salvar todas as pessoas. No caso ali, então, era a questão do sonho, mas isso nós podemos fazer uma aplicação geral. O homem e a mulher que crê no Senhor Jesus, que pertence ao reino de Deus, que está nesse mundo, mas sabe que quem reina é o Senhor, nas circunstâncias de medo, de dificuldade, de luta. Nós até lemos agora em Hebreus diz isso: confia em Deus, o Senhor está conosco. Nós acabamos de ler agora em Hebreus 13. Este homem, ele vai pedir que Deus o ajude, o socorra, porque ele crê que o Senhor é soberano. Ajuda-me, Senhor. Existe uma circunstância de pavor, de medo na sociedade. E onde é que eu vou encontrar paz? No Senhor. Eu citei para vocês o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo. Eu vou para debaixo do esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, eu vou o quê? Descansar. Eu vou lançar sobre ele a minha ansiedade. Eu vou apresentar a ele, eu não vou ficar ansioso com coisa alguma, mas eu vou apresentar a ele as minhas petições, as minhas necessidades, os meus temores. Eu vou levar ao Senhor, porque ele cuida de mim, ele está comigo. Eu não sou imune às dificuldades, nem mesmo a sentir medo, mas eu sei onde eu posso encontrar segurança, eu sei onde eu posso encontrar paz. E é isso que Daniel faz. Daniel, tendo a informação, sabendo o que está acontecendo, não acreditando em mentiras, porque a mentira só leva a mais medo, mas sabendo o que está acontecendo, ele vai encontrar a paz, orando a Deus, entregando tudo ao Senhor. E outra coisa que ele faz, e isso é geral também, ele pede direção, sabedoria, iluminação do Senhor para saber como agir naquela circunstância. E é por isso que nós estamos aqui. Meus irmãos, por que todos os domingos os pastores, os ministros do Evangelho abrem esse livro e expõem esse livro para a Igreja de Deus? Por que o Salmo de número 1 diz que o bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Por que a Bíblia recomenda que nós meditemos na sua palavra diariamente? Porque, meus irmãos, nós precisamos, nesse mundo tenebroso, cheio de confusão, cheio de loucura espiritual, intelectual, nós precisamos da sabedoria de Deus. E essa sabedoria está nas Escrituras, essa sabedoria está na palavra de Deus. Os pastores não têm que chegar nos púlpitos para falar outra coisa, têm que pregar o Evangelho e anunciar a palavra, as Escrituras.
a igreja de Cristo Jesus, cada irmão, cada crente em Cristo Jesus precisa se aproximar das Escrituras todos os dias, porque é em Deus e na sua palavra, pela iluminação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que opera quando nós estamos fazendo essas coisas e que dá, e que faz com que essas coisas tenham resultado. É na palavra, na iluminação do Espírito, nas Escrituras, que nós temos sabedoria. Que nós vamos saber como agir nesse mundo confuso, nessa Babilônia, cheio de medo. Então, quando o medo se espalha, nós precisamos buscar o Senhor, o seu socorro, e agir com sabedoria. Sem isso, se os cristãos não orarem, se os cristãos não buscarem paz e segurança no Senhor, mas ao contrário, se os cristãos acreditarem em mentiras, ou mesmo ouvindo o que está acontecendo, se deixar levar pelo medo e não orar, e não meditar, e não buscar ao Senhor, eles vão ser mais uma das pessoas que estão vivendo normalmente nesse mundo. Por quê, irmãos? Os da Babilônia não oram. Os da Babilônia não meditam. Os da Babilônia não fazem essas coisas porque não têm fé. Você está entendendo? Um Arioque, um Nabucodonosor tem medo e não sabe onde encontrar segurança porque não tem fé. Ele não ora. Ele não medita. Então eu quero dizer a você, meu querido irmão e irmã, você acredita em Deus, você crê no Senhor, você crê em Cristo como seu Salvador, então ore e medite. Por quê? Porque a oração e a meditação, elas são manifestações da fé. São cristãos que oram e meditam, os não cristãos não oram e meditam. Mas os cristãos não vão levar o Evangelho e a paz de Cristo para os cristãos, né? Não vão levar o Evangelho e a paz de Cristo para os não cristãos sem essa vida de oração e meditação. Então, se uma igreja ou se um cristão individual ele vai se afastando das Escrituras, da comunhão com Deus, do culto, da meditação, ele vai sendo simplesmente, irmãos, levado pelos medos e pelos enganos deste mundo. E aí é de se perguntar, será que ele é um cristão mesmo? Ou ele é um falso cristão? Mas eu quero colocar isso de forma bastante prática. A Bíblia, então, está nos informando aqui, está nos dizendo que nós temos esse exemplo para tomarmos para as nossas vidas. Saber o que está acontecendo. E sabendo o que está acontecendo, nós vamos buscar o Senhor. E nós vamos agir com sabedoria que nós já temos buscado continuamente nas Sagradas Escrituras e no culto público, ouvindo a palavra, a pregação da palavra de Deus e tendo comunhão com os nossos irmãos. É aqui que nós crescemos em sabedoria e oração. E a partir daí, meus irmãos, o que acontece? Deus orienta Daniel. E eu vou agora já para a última parte da minha mensagem hoje à noite. O que acontece no capítulo 2 e o que acontece no capítulo 6? Acontecem coisas diferentes. Mas tudo Deus é que está agindo através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No capítulo 2, nós temos aqui, então, a situação de medo. E Daniel se informa, ora e busca a sabedoria de Deus. Quando ele está fazendo isso, acontece o versículo 19. Vamos ler o versículo 19? Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Olha só que coisa importante. Deus abençoou o seu servo com sabedoria. Naquele caso específico, Daniel era um profeta, que não é o nosso caso, né? Hoje aqui, Deus deu para ele o sonho e revelou o significado do sonho. Para nós aqui, vai acontecer diferente, porque nós não somos profetas como Daniel, né? Profetas verdadeiros são os profetas da Bíblia, das Escrituras. Então, o que vai acontecer conosco aqui? Vai acontecer conosco que Deus também, na nossa circunstância, nós estamos enchendo a nossa mente sempre com a palavra de Deus. Deus vai nos dar sabedoria, irmãos. Prática,
para nós sabermos como agir naquela circunstância, para nós termos direcionamento das Sagradas Escrituras para aplicar as Sagradas Escrituras naquela situação que nós estamos vivendo, naquele momento ali que nós estamos passando de medo, de angústia, de preocupação. Nós vamos orando, vamos buscando, vamos meditando sempre, e no momento certo Deus vai nos conduzir por seu Espírito, Deus vai nos iluminar e dar iluminação do seu Espírito para que nós possamos então aplicar a sua palavra na nossa circunstância, na nossa situação. Deus faz isso, meus irmãos. Os antigos, eles falavam mais ou menos assim: a nossa mente é como um depósito. Se na nossa mente nós estamos continuamente meditando nas Escrituras Sagradas e buscando entender a vontade de Deus, estudando, por exemplo, é essencial, entendendo cada vez melhor o Evangelho de Jesus, que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, a questão das boas obras, a vontade de Deus para a nossa vida, os 10 mandamentos, que nós inclusive estamos estudando aqui na nossa igreja, na Escola Bíblica Dominical. Então, se nós vamos buscando continuamente e enchendo a nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos ter sabedoria. Algumas pessoas perguntam assim: pastor, como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida está já revelada nas Escrituras, nos seus mandamentos. Eu preciso me propor continuamente, estudar, irmãos, cavar esses tesouros, buscar a sabedoria de Deus, encher a minha mente com a sua sabedoria, e Deus, por seu Espírito Santo, vai me iluminar para que eu saiba como agir de acordo com a sabedoria dele, na sua palavra, revelada na sua palavra. É assim que ele vai nos orientar. De maneira, meus irmãos, que quando eu oro, eu entrego tudo ao Senhor, as minhas ansiedades, as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu descanso nele, eu espero nele e eu encontro paz nele. E quando eu medito continuamente, ele vai me orientar, para que quando eu saio dali da minha oração, eu saiba como agir, eu saiba o que fazer nas dadas circunstâncias da minha vida. E não seja um tolo, como um babilônio normal. Os babilônios, o que é que eles fazem? Eles não oram, eles não meditam. Eles são homens que não encontram segurança em Deus, homens e mulheres que não encontram segurança em Deus. Eles são homens tolos, que vivem pelas ideias, pelas tradições deste mundo, pela cultura idolátrica deste mundo, e vão fazendo loucuras. Meus queridos irmãos, as pessoas estão se matando nas suas loucuras. Todos os dias morrem pessoas porque elas são imprudentes. Elas vão se prejudicando na sua vida, porque elas não encontram nem a paz de Deus, nem a sabedoria de Deus, porque elas não têm fé, porque elas não creem, porque elas não ouvem o Evangelho. Nós, cristãos, somos chamados para mostrar que existe esperança, existe paz, existe segurança. Não é que nós não vamos sofrer, não é que nós também vamos ser imunes ao medo. Nós vamos ter medo também, mas nós vamos mostrar para as pessoas que nós sabemos onde encontrar a paz, porque nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos mostrar para as pessoas que nós sabemos onde está a sabedoria, porque na medida em que nós meditamos na palavra e vivemos de acordo com a palavra, nós vamos mostrar o que é ser sábio segundo Deus, não segundo o mundo. E, finalmente, eu quero dizer para vocês que, no caso do capítulo 6, vamos olhar o capítulo 6, acontece algo um pouco diferente. Há um outro exemplo aqui no capítulo 6 que mostra o seguinte: olha, lá no capítulo 2, né? Deus, ele logo salvou todas as pessoas, ninguém morreu. Deus logo trouxe a revelação, Daniel falou para o rei, e o rei, então, acabou o primeiro decreto, não matou ninguém. E ainda louvou a Deus e colocou Daniel num cargo importante. Mas no capítulo 6 não é assim que acontece.
No capítulo 6, Daniel ora, Daniel medita, continua meditando porque ele é um homem de meditação, mas mesmo assim ele vai para a cova dos leões. Mesmo assim, ele vai sofrer. Não é? É interessante esse outro exemplo, por quê? Porque nos dois exemplos existe medo, e Daniel, nos dois exemplos, tem paz. Você vê um Daniel, eu quero que você medite muito nisso. Daniel, ele é sereno, tranquilo, ele tem paz nas duas situações. Quando ele tem a resposta para o rei, lá no capítulo 2, ele chega para Arioque e diz assim, olha, diga para o rei, eu tenho a resposta. Não mata ninguém, que ninguém morra hoje. E ele chega lá, ele entra e ele salva todo mundo. Muitas vezes, nas nossas circunstâncias, Deus vai fazer assim. Deus vai usar a nossa fé, a nossa sabedoria. Deus vai responder às nossas orações de maneira que, pela influência de um cristão, pela influência de um servo dele, de alguma forma, vidas serão salvas. A vida se manifestará. Mas outras vezes, meus irmãos, um cristão orará, meditará e mesmo assim vai ser jogado na cova dos leões. No mundo tereis aflições, mas na cova dos leões Deus enviará o seu anjo. Não é isso que o texto diz? Vamos ler aqui no capítulo 6, no versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, na cova dos leões, Deus enviou o seu anjo. E Daniel, na cova dos leões, eu até destaquei isso quando eu fiz aqui a exposição, Daniel estava tranquilo na cova dos leões, uma cova escura, mal cheirosa e com inimigos ali terríveis, que quem quer enfrentar um leão, né? Mas ele está ali, tranquilo, em paz. Enquanto que Dario, num palácio cheio de esplendor, numa cama fofinha, tendo boa música e boa comida, não conseguiu dormir, porque Dario não tem fé. Mas Daniel tem fé ao ponto de descansar e ficar tranquilo na cova dos leões. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei Nabucodonosor joga eles na fornalha 7 vezes ardente e eles não reclamam. Eles não gritam, eles não pedem misericórdia, eles se entregam a Deus com fé. E o que acontece, irmãos? Tem um quarto homem lá. Quando Nabucodonosor olha para a fornalha e diz assim, mas não lançamos 3 homens, como é que eu vejo 4? E esse parece filho dos deuses. Porque o Senhor está com seus servos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha. E o Senhor está com Daniel na cova. Então não importa a circunstância, se é no palácio ou se é na fornalha, se é no palácio ou se é na cova dos leões. Não importa o lugar, o que importa é, Deus está com você? Deus está presente na sua alma? Você crê no Senhor Jesus? Você já ouviu o convite de Jesus que diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque esse mundo só tem cansaço e sobrecarga. E ele diz, eu vos aliviarei. Você crê nesse Deus que não diz que nós não vamos passar problemas, lutas, perseguições, temores, mas que diz que estará conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nesse Deus, então você está em paz, mesmo na cova e até na fornalha ardente. Meus queridos irmãos, e é isso que o mundo quer ver. As pessoas olham para os cristãos hoje
Deixe-me falar isso, porque é uma realidade que eu tenho ouvido de pessoas. As pessoas olham para os cristãos hoje, veem cristãos cheios de arrogância, brigando com todo mundo, acreditando em um monte de mentira que ouve na internet, cheios de medo, espalhando medo. E elas dizem assim: eu não quero ser cristão, eu não quero pisar em nenhuma igreja, eu não quero saber disso, isso é uma loucura. O testemunho cristão não é esse. Nós temos que ser pessoas em Cristo Jesus, pela graça de Deus, na fé, no poder do seu Espírito Santo, que sejam pessoas bem informadas, que oram, que meditam, que tenham paz, e que mostre essa paz e que leve essa paz às pessoas. É isso que vai impactar os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. É isso que vai mostrar que o seu cristianismo é verdadeiro. Se você for uma pessoa que mostre fé, paz, alegria do Espírito Santo, sabedoria de Deus. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, meus queridos irmãos: onde nós temos tudo isso? Não temos em nós mesmos, mas nós temos no Senhor Jesus Cristo. Para isso Jesus morreu. Se alguém aqui nessa noite sente que na sua vida você parece mais com Nabucodonosor, com Dario, e que você, portanto, pode dizer assim: eu acho que eu não sou um cristão verdadeiro. Hoje à noite, eu quero anunciar o Evangelho a você e dizer: Jesus Cristo morreu por pecadores como você. Jesus diz a todos aqui: venham a mim, vocês cansados nos seus pecados, sobrecarregados, venham, a salvação é pela graça. Você não precisa fazer nada, você não precisa apresentar nenhuma justiça, nenhuma boa obra, porque as obras de vocês, a Bíblia diz, não podem salvá-los. Mas olhem para Cristo, arrependam-se dos seus pecados e olhem para Cristo com fé genuína, confiem nele para a sua salvação. E vocês encontrarão nele a paz, né? Vamos lembrar de Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, nós temos o que, irmãos? Paz com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nesta noite, eu anuncio a todos os meus queridos que estão aqui o Evangelho de Jesus, o Evangelho da paz de Deus, que Deus, ele pacifica os homens consigo mesmo no seu Filho Jesus, desde que se arrependam dos seus pecados e creiam nele. Se você não consegue se arrepender, não consegue crer, ore a ele, peça: Senhor, me dá a sua graça. Agora, você que é um cristão, você que é um cristão, você que é um crente, você que crê no Senhor Jesus, como você vai experimentar a paz de todos os dias? Meu irmão, você tem que ir à cruz todos os dias. Nós comemos todos os dias, não é? Nós bebemos todos os dias. Nós temos coisas que nós fazemos diariamente. Você lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é um princípio dizendo assim: olha, todos os dias eu vou à cruz de Jesus. Todos os dias eu vou meditar no amor de Deus, no Evangelho de Cristo. Todos os dias eu vou orar a Ele. Todos os dias eu vou tomar a sua palavra e vou meditar no seu Evangelho, na sua vontade, na sua graça, na sua sabedoria, nos seus mandamentos. Todos os dias eu vou encher a minha mente com o pão vivo, que é a palavra de Deus. E todos os domingos eu vou à igreja do Senhor, porque é o dia do Senhor, para me congregar com os meus irmãos, pela manhã e pela noite, para junto com os meus irmãos meditar, ouvir a palavra, orar, pensar e meditar, entender cada vez melhor o Evangelho de Jesus. Daniel é um homem que tem uma vida secreta com Deus, de oração e meditação diária. O que é que o texto diz lá em Daniel 6? Todos os dias ele orava 3 vezes por dia. E porque ele tinha uma vida secreta com Deus, ele era um homem que levava a paz de Deus aos de fora. Nesta noite, eu quero lhe convidar a meditar nessas verdades e a colocar um propósito mais firme no seu coração, de ir à cruz de Cristo, porque nele, em Cristo Jesus, nós temos a paz que nós precisamos e somos capacitados por seu Espírito e por sua graça a levar a paz a este mundo cheio de medo.
Deus nos fortaleça e nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe nesta noite. Ó Senhor, nós queremos agradecer por Sua grande misericórdia, bondade e graça, em que tens nos trazido o Evangelho da paz, o Evangelho da verdade, do amor, da graça. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não permita, Senhor, que nenhum de nós seja levado pelo medo de estar na Babilônia, mas encontre todos que estão aqui, todos que vierem também ouvir a gravação desta mensagem, encontrem a paz no Senhor Jesus. E em Cristo, Senhor, no seu poder. Abençoa os nossos irmãos, abençoa-nos, nós que já cremos, nós que já confiamos em Ti. Nos faz ver neste exemplo maravilhoso de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, exemplos de devoção, de fé, de sabedoria, de paz do Senhor, para que nós possamos todos os dias nos aproximar do Senhor, buscar o Senhor, e junto com os nossos irmãos a cada domingo, buscar, Senhor, a Sua verdade, o Seu Evangelho, a Sua palavra. Senhor, nos faz pessoas cheias de paz, cheias de sabedoria, para que nós cheguemos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, diante das pessoas deste mundo, pobres almas que não conhecem ainda a Ti, Senhor, estão cheias de pavor, de medo, nós possamos levar a elas com muito amor, com muita paciência, o Evangelho da paz. Sermos pessoas que atuemos, Senhor, nos nossos relacionamentos, em prol do Santo Evangelho, para o louvor e honra e glória do Seu nome. Opera através de nós, em nome de Jesus, na nossa querida igreja, em cada irmão, e nos fortalece neste propósito, em nome de Jesus. Para a honra de Deus, Pai, em Cristo, na iluminação do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor Deus. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, vamos ler o trechozinho agora da Confissão de Fé, tá? Convido vocês têm aí no programa de culto. Pode ligar aqui.